Olá, pessoas. Eu sou a Kenny, estou aqui com o Bertaldo, tudo bem, gente? E estamos começando mais um AnimaCast, o nosso podcast mais católico desse Brasil. E hoje temos a alegria de conversar com esta cantora que encanta, né? É bom ouvi-la cantar e vê-la cantar, porque ela também é bonita, Adriana Arides. Tudo bem, Adriana? Obrigada, minha linda. Muito bem, muito feliz de estar aqui, né? E muito grata a Deus, porque a gente já aí na caminhada, né? E podendo se encontrar e podendo colocar o nosso coração em comum. E neste lugar que é tão especial, tão caro ao meu coração, uma alegria muito grande. Que bom. Uma alegria para a gente receber aqui você que faz tanto sucesso com as suas músicas, cantando para Deus e para Nossa Senhora, e músicas belíssimas. Mas eu quero começar do começo. Bora lá. É bom que as pessoas gostam de conhecer um pouco, saber um pouco, né, da vida, saber como é que é, porque você não é do Rio de Janeiro, você é do interior de São Paulo. Sou do interior de São Paulo, uma cidade que se chama Cruzeiro, que é do ladinho ali da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Então, assim, eu praticamente fui criada no quintal da Canção Nova, né? Então, vivi lá por muitos anos, nasci, cresci, tudo lá, e vim para cá porque casei com um carioca, né? Aí casei com um carioca, depois do casamento nós viemos para cá, vim e fiquei encantada com a cidade maravilhosa. E primeiro fiquei encantada com ele, né? Bom, depois com a cidade. Depois com a cidade. Primeiro foi com o meu esposo e depois com a cidade. Mas estou aqui já há um bom tempo. A cidade me acolheu de uma maneira muito carinhosa. E só não estou falando vocês e porta, mas... ainda faltou vocês. Mas o pessoal diz, é engraçado, eu vou chegando aí nos lugares, as pessoas dizem assim, você já está com sotaque carioca. Eu não consigo perceber, mas as pessoas... O seu perceber ainda está de São Paulo, lá do interior. Tá perceber. Tá bem interior. Não tá o perceber. Eu acho que a gente já andou muito na Praça de Cruzeiro. Sério? Eu acho que a gente já comeu muito numa pizzaria que tem na Praça de Cruzeiro. Mas pizzaria do Babo. E ali do lado tinha um hotel. Como é que chamava aquele hotel? Imperial, Imperador. É uma coisa assim, né? É alguma coisa assim, não tinha um hotel? Gente, mas vocês iam lá passear em Cruzeiro? Vocês iam sair daqui pra passear em Cruzeiro? Não, é quando a gente ia pra Canção Nova. E às vezes estava tudo lotado, muito cheio. Muito cheio. E a gente não queria ficar assim, pousadinha. Não, era no Carnaval, né? A gente ficava em Cruzeiro. E também, às vezes, na Páscoa, né? Mas eu vou falar um negócio pra você. Como é o nome do hotel? Imperador? Imperial? Uma coisa assim? assim. Presidente? Tem um nome... Você, para nome, lembra todo É alguma coisa assim. Diplomata? Não é diplomata. É um troço desse. E aí... Não é Itamaraty? Itamaraty, exatamente. Aí eu falei imperador, Itamaraty. presidente, diplomata. Mas esse eu acho que nem existe mais, Será? gente. Não. Eu acho que a gente é velho mesmo. Mas o café da manhã era no último andar, aí você via a cidade toda. Cidade toda. Dava pra você passava o olho e já acabava a cidade. É verdade. E aquela pizza lá à noite, Aquela né? pizza, isso mesmo. E a pizza deve ser na pizzaria do Babo, que até hoje é famosa. Na praça. É na praça, ali pertinho. E a sua família está lá? Minha família tá lá, continua lá, né? E eu cresci lá. Inclusive, o primeiro... Vamos falar para a velha guarda agora, hein, que vai nos assistir. Você, da velha guarda, você vai lembrar. O primeiro rebanhão aconteceu em Cruzeiro. Eu estava lá. Primeiro rebanhão. Exatamente. Mais ou menos. Você estava lá? 1900. Acho que eu não vou falar se eu estava ou não, senão vou entregar a minha idade. Não, mas eu estava desde o primeiro. Exatamente. Gente. E você começou a cantar em Cruzeiro? Comecei a cantar em Cruzeiro. Não, estava falando dos anos 80, né? Os anos 80. Eu acho que o 81, primeiro rebanhão, 82, por aí. Por aí, Mas o quê? Você começou a cantar na igreja? Aquela coisa, vou cantar na igreja, na missa? Menina, foi um acidente de percurso, vamos dizer assim, né? Porque não tinha quem cantasse. Não tinha. Na missa? Na missa. Minha mãe superativa na igreja. Não tinha quem... A missa era literalmente sem música. Então, o padre puxava uma música lá, a igreja cantava, mais ou menos, e tal. Aí, um dia, minha mãe é daquelas pessoas inquietas, né? E ela disse assim, eu vou botar você numa aula de violão, alguma coisa, ou num teclado, alguma coisa, para a gente criar um grupo para música na igreja. Isso eu tinha 7 anos. E minha mãe... contratou lá uma professora, comecei a estudar violão. Menina, aprendi a fazer meia dúzia de notas, minha mãe já me botou. Já montou o grupinho lá de canto da igreja. Você tem irmãos? Eu tenho irmão. Mas o irmão também foi para... Não. Foi eu, minha mãe e mais uma coleguinha lá.
Eu sei que fizemos um grupinho lá, nós 3, e eu assumi a missa das 10 da manhã, que era Com a 7 missa anos? das crianças. É, de Olha. 7. Aí já foi de 7 para 8, né? Ah, mudou muito, Mudou porque é muita muito coisa, pequeno né? ainda. Mas eu já assumi. Meu pai comprou um violão para mim. Na época, gente, eu vou falar a minha idade aqui, mas na época não tinha fio assim, né, para você ligar no amplificador. Você usava um cristal no violão. Me lembro bem. Você lembra? Lembro. Você colocava um cristal, Meu colava Deus, um isso é cristal ali. Jurássico. É Jurássico. E aí você conectava ali um amplificadorzinho. E meu pai comprou tudo, microfone, comprou Eles um apostaram amplificador. mesmo. Olha, Adriana, vai. Menina, não, mas tadinhos. Meu pai fez porque minha mãe dava ordem e pronto, né? E aí ele falou, tá bom, vou E aí obedecer. comprou, ali pagando as suaves prestações, e eu assumi. E acabou que a coisa deu certo e a gente assumiu todas as missas do final de semana. Então, eu, com 8 anos, eu não tinha vida, não tinha tempo de brincar, porque eu tinha que me preparar para a missa, e eu sempre muito... Mas não era só a missa das 10? Aí depois foi da Aí missa depois do foi a meio-dia, missa não sei o quê? Não, aí não eram tantas missas, né? Mas, por exemplo, tinha missa sábado à tarde e sábado e domingo de manhã. E aí eu comecei a assumir essa missa, porque ali era só uma capelinha. Depois a coisa foi crescendo, porque... Mas você ia por obrigação porque gostava? Menina, a princípio foi por obrigação, mas depois eu me encontrei tanto na música que para mim era quase que um Era lazer divertido. fazer aquilo, sabe? Eu gostava de estar na igreja, sempre gostei. Então, assim, para mim era um... É porque antes a sua mãe já te levava para missa. Sim, já. A igreja já fazia parte da minha vida. Não era uma coisa assim... Você nunca entrou na igreja e de repente Não, ela começou foi ali. e depois Você começou a ali tocar e começou a cantar. cantar, né? Mas Foi diferente. a igreja já fazia parte da minha vida. Eu participava dos grupos que antigamente nós tínhamos células nas casas. Então, a gente ia para as casas, se reunir... Hoje quem faz células são os evangélicos. São os evangélicos, É. mas isso começou lá no início da renovação. A gente tinha grupos de oração nas casas. E aí... Exatamente. Então, e eu participei ali. E você pequenininha, assim, com 7, 8 anos, também ia para Canção Nova? Não, eu ia onde minha mãe estava. Onde minha mãe ia, eu ia. Então, tinha... Quando eu tinha 7 anos, ainda não existia Canção Nova, do jeito que ela é, né? Mas assim. acho que já tinha alguma... Não, porque foi o primeiro Rebanhão, né? Não, porque foi em 79 para 80 tem razão. que Isso. começou... Tem razão. Foi. Começou as coisinhas da Canção Aham. Nova, É. mas os grandes eventos começaram um pouco Sim. depois. Isso. Tem razão. E aí, então, aonde minha mãe ia, eu estava. Então, nos grupos de oração em casa, a gente ia por causa de quê? Tinha coleguinha lá, a gente brincava durante o grupo de oração, e depois de todo o grupo de oração tinha um bolo, gente. Um bolo que ele era um bolinho com café que tinha que ter depois do grupo de oração. E eu ia por causa do bolo, obviamente, e por causa das amiguinhas que a gente ficava lá brincando. O bolo era atrativo. Era o atrativo. Mas a igreja já fazia parte da minha vida. A música, ela veio sem Seu pai sombra de também dúvida. frequentava? Não. Só minha mãe. Mas a música veio depois já de eu já estar inserida na igreja. Então, assim, é um cuidado que eu tenho até com o meu filho, né? A igreja precisa fazer parte da vida Exatamente. das nossas crianças, porque depois que cresce, depois que chega na adolescência, aí E você tenta aí? incutir na cabeça, não tem E jeito. aí não vai, né? É o que a gente sempre fala. Bertado, quando dá aviso no final da missa, e fala, tragam as crianças. A criança às vezes vai chorar, vai reclamar, vai Aqui sei não lá, tem o vai menor gritar. problema com isso. Mas, sabe, e aí faz parte. E se a gente não colocar desde pequeno, depois que Sim. cresce, para você conseguir Não, porque- fazer... É porque às vezes também, nós já passamos por isso, com um filho pequeno. Às vezes você vai para uma igreja, que quando a criança faz, todo mundo olha, tipo assim, o que esse ET está fazendo aqui? Exatamente. Né? Eu vivi isso na pele. Então a gente ia para uma E olha que o igreja Rafael era que a quieto. acústica era, digamos assim, de horrorosa para péssima. Então na hora que fazia um barulho, fazia pá, até, né? Tudo reverberava. Tudo né? reverberava. E uma igreja onde ia muita gente já Idosa. né? E aí acontece isso. Aqui, graças a Deus, quiser Não tem nem trazer um porta. caminhão inteiro de criança, pode trazer. Porque tem pátio, pode ficar correndo, gritando. Verdade. E se a turma reclamar, por favor, a turma saia e deixa a criança. Exatamente. Eu penso dessa forma. E tem uma coisa também, né? Às vezes até os padres não aceitam, né? Tem muitos padres que fazem cara feia. Fazem cara feia Tipo, para tá me criança. atrapalhando.
Eu já ouvi casos de pais que não querem voltar mais para a igreja, porque na hora que a criança fez um barulhinho, o padre estava pregando e o padre olhou para o pai e disse, tipo assim, né? Nossa. O pai não quer voltar mais. Eles mudaram de igreja. Então, é uma falta de sensibilidade que a igreja precisa ter. Exatamente. Porque não tem como. E uma vez, a madrinha Irmã Zélia, da Copiosa Redenção, que muitas pessoas conhecem, um dia eu falando com ela, eu falei, madrinha, depois que a gente tem filho, a gente não consegue mais adorar Jesus, né? Depois da comunhão, porque a gente tá, né? Tem que estar atento. Ela falou uma coisa para mim que assim, eu guardei para minha vida e eu falo muito isso para as pessoas. Ela disse assim, a sua melhor oração hoje é essa. Eu achei sensacional. Então, assim, a igreja precisa ver que aquele momento ali vai passar, né? As crianças vão crescer. E aquele momento a gente tem que ter essa sensibilidade de acolhê-las. Claro que a gente como mãe, a gente não vai deixar a criança subir no altar e é isso que eu ia dizer. No menino Jesus. Porque tem pai e mãe também. Vazia, né? Não, que vira e fala assim, tá gritando, eu não tô nem aí. Não, eu, por exemplo, tá gritando, você faz alguma coisa que chama a atenção da criança, dá um chocalhinho ali, dá um não sei o quê. Uma coisa pra pintar. Às vezes até levanta, pega no colo, só dá uma voltinha dentro da igreja mesmo. Exatamente. A criança já se acalma. Mas tem pai e mãe que também, não, tipo... eu tô dizendo, tem faz cara de paisagem. 2 pesos e 2 medidas aí, né? Eu acho que tudo tem que ter discernimento. Discernimento. É a igreja, ela precisa acolher, porque eu acho isso fundamental para nós que somos pais e queremos, desde pequeno, inseri-los na fé, né? Eu acho que isso é fundamental. Os sacerdotes precisam ter essa docilidade, porque, às vezes, né, o pai está indo lá pela primeira vez, o padre olha torto, a pessoa não vai querer voltar mesmo. Claro que é verdade. Está mexendo com o filho, claro. Né, gente? Mexer com o filho eu mesmo não ia voltar. É complicado. Ia procurar outra igreja, mas exatamente. Não que eu mudar a igreja católica, mas você sabe que exatamente. às vezes acontece até isso. Até isso acontece. Até isso. Exatamente. Porque o outro acolhe, e onde nós... Vamos falar assim do nosso quintal. Vamos falar. No nosso quintal, se nós pegarmos aí, vamos dizer, 10 quilômetros para um lado e 10 quilômetros para o outro, nós estamos, assim, em números de templos tomando de lavada. Sim, verdade. Né? Eu fiz esse estudo e nós temos, assim, para 100 templos, 5 católicos. Então, assim, estamos tomando de lavada. Aí acontece que aparece um irmão, né? Que diz assim, não, traga as crianças aqui, pô. É uma maravilha, é escola de domingo, é isso e aquilo. Lá se foi. Lá se foi. Andar tovia, e dá tchau e não tem o que fazer. Então temos que ter cuidado com as crianças. Temos que ter cuidado. E os pais também terem esse discernimento, óbvio, né? Claro. Ele está ali no momento que é sagrado. Mas uma coisa também que eu falo, às vezes as mães... Quantas vezes a gente viu na mãe a criança assim, papai do céu não gosta. Ah, verdade. Também. Gente, verdade. Cria o papai do céu um monstro. E aí, como é que essa criança vai querer ir para a igreja? E o padre vai brigar. Exato, o padre vai brigar. O padre é bravo, né? Quer dizer, gente, a gente tem que ter um discernimento, porque papai do céu castiga. Exatamente. Porque esse caminho é fundamental, imprescindível, para que nós possamos levar os nossos filhos. Eu ficava antes fazendo lavagem cerebral no Rafael, porque foi antes de construir o santuário. Aí eu ficava assim para ele: o som da missa é o silêncio. É o que eu falava para ele. Aí eu ficava assim: fala baixinho, é voz de formiguinha. Eu falava para ele: quiser falar com a mamãe baixinho. Aí ele ficava me olhando assim com uma cara, às vezes não funcionava nada, né? O pior não era isso, não, né? O pior é que a gente sentava lá no último. Por quê? Porque se ele desse algum estresse, lá no último. levantava, dava uma volta. volta. Você podia procurar que eu estava na última cadeira lá. Muito bem. Só que aí você dava o dinheiro para ele levar do ofertório. E daí você dizia, olha, você vai e me volta em silêncio. Ele botava o dinheiro lá. Ele ia andando devagarzinho. Voltava igual uma bala. Não, exatamente. Mas voltava, sabe, pisando forte. E a gente, ai meu Deus. E aquele eco na igreja. Gente, a mesma história, só muda o personagem. Bom, mas voltando. Quando você era pequena, se desafinasse, o padre não te olhava torto, não. Porque criança, 7 anos, não tinha, mas, pode menina, dar aí entra uma outra coisa. Eu falei, olha, eu continuei na igreja porque, graças a Deus, o meu foco sempre foi Jesus. Porque a gente se preparava, pense que eu me preparava a semana toda para cantar, e eu sempre fui muito cuidadosa. Então, minha mãe pegava lá qual seria a liturgia de domingo. Então, eu ia colocar as músicas que tinham a ver com a liturgia. Ou seja, tinha ensaio, antes tinha um preparo. Tinha ensaio. Não era assim, chegou na hora não, chegou, vou tocar, E você tocava?
também? Eu que tocava. Ah, tá. Eu fiz violão, Tá. eu que tocava. A música, eu comecei a Nem cantar. conto porque ele tá me olhando assim. Por Eu quê? falei assim, não, eu acho que a Adriana só canta, acho que ela não toca violão. Aí a cara dele pra mim, porque ele tava com violão aqui dentro. Sim, eu toco. Eu toco. A cara dele pra mim. Na realidade... Mulher que não ouve o marido, Denis. O marido, ele consegue interpretar. Eu vou as até coisas. rir. Mas continua. Aí você se preparava. Não, gente, só para vocês entenderem essa pausa no ar, né? Pois é, porque ele ficou me olhando assim, com essa cara de maluco. Cara de maluco, né? Mas o violão, na realidade, foi que me conduziu ao canto. Primeiro foi o violão. E aí, então eu preparava a música que tinha a ver com o evangelho e tal, e tal, tal. E aí eu estava lá cantando, né? E preparei a música inteira. Daqui a pouco o padre, oremos, me cortava, assim, gente. Me cortava, eu perdia o rumo. Tadinha. Mas eu continuava. Isso não me desanimou, graças a Deus. Ah, que bom. Levei umas rasteiras, mas continuei firme. É que às vezes o padre tinha hora, tinha que fazer outra coisa, tinha que não sei o que. O padre era meio apressado, ele era meio ansioso mesmo. Ele matava a missa, sabe? Aquele padre que mata a missa. Eu sei, vai corrido. É porque, Mas é na certo. realidade, né, o canto ele deve ser durante a ação. E aí, só que ele esqueceu de explicar que era durante a ação. Exatamente, Entendeu? exatamente. Aí Só que uma criança de 7 não anos... vai saber né? disso Não nem vai a saber pau disso, juvenal. né? Mas aí você ainda era pequena, e até quando você ficou cantando na igreja, e quando isso já começou a mudar para ser algo profissional? Mais profissional. Então, aí eu fiquei lá, servi muitos anos, mas muitos anos mesmo, nessa capelinha. Eu vou lá até hoje, menina. Eu tenho uma memória afetiva tão grande desse lugar. Engraçado, né? Eu, pequenininha... Como é que chama a capela? Senhor Bom Jesus, Senhor que Bom hoje é paróquia, né? E no mesmo bairro que eu cresci e tal. E quando eu vou nas férias, eu vou para lá. Sempre eu vou para Cruzeiro. E eu faço questão De a missa? de ir à missa lá. E hoje quem está lá é o meu padrinho de casamento. Ele que está à frente, né? O padre Alessandro. E ele você está à canta lá? frente. Canto lá. Eu tive... Agora, o ano passado mesmo, eu cantei na festa, que é a festa de São Bom Jesus, em agosto. E aí eu comecei, o final das férias eu ainda estava lá, teve uma missa que eu assumi. E eu tenho uma memória muito afetiva de lá, porque tudo começou ali, né? Então eu me emociono, ver hoje, né? Que é uma igreja pequenininha. Eu falei, meu Deus, eu cantava aqui, eu ficava, gente, que multidão eu estou cantando, né? Mas a igreja é pequenininha, tão pequenininha, mas que tem um valor, assim... emocional para mim muito grande. Mas o seu início na renovação carismática foi aonde? Foi na Canção Nova? Não, foi lá mesmo. Foi lá mesmo? Já acontecia a renovação ali, né? A Ah. renovação chegou em 79, né? Uhum. Então, minha mãe já começou a participar de grupo de oração. Ah, já? Já, minha mãe já quando Ah. começou... Porque ali, tudo meio que começou ali, naquele vale. Sim, começou né? ali, sim. A gente ali foi muito privilegiado, Sim. porque o Padre Jonas já chegou ali. É. Então, e depois o padre Eduardo Dogart, Também. que estava Sim. ali em Campinas, mas que estava ali mais Tava ou tudo ali menos... perto, ali Ali naquele- perto. é. Então, ali, a renovação Era chegou um berço, né? A renovação chegou com os 2 pés no peito, né? Então, Sem assim, dúvida. eu tive a graça de começar no berço mesmo. Então, a gente já começou na renovação ali. Aí cantei ali por muito tempo, tal. Fizemos um grupo de jovens, a gente tinha um grupo de jovens, aí eu sempre envolvida na música. Meu ministério aí, me encontrei no Ministério de Música e continuei ali. Até que eu fui fazer um show em Cachoeira com essa banda, olha para vocês verem, gente, com essa banda que se chamava Força Jovem. E eu fui abrir um show do Dunga. Ah, que legal. E o Dunga ainda não estava na Canção Nova, mas já estava na iminência de entrar para a Canção Nova. E a gente ficou amigo. E tal. Fizemos o show de abertura do show da banda dele. E ali a gente ficou amigo. Depois de um tempo, eu na Canção Nova, eu já era adolescente, aí eu já estava, né? Estava com os meus... Adolescente, eu já estava com 17 para 18 anos. E aí eu já ia para a Canção Nova. Aí já tinha pequenos encontros na Canção Nova. Eu sou da época que o palco eles botavam ali no Rincão Antigo, para quem conhece Canção Nova. Eles construíram eles só fizeram um assentamento ali, da onde é o Rincão Antigo. Sim. E aí eles estacionavam um caminhão ali onde é o palco hoje. Sei.
e o caminhão virava o palco. Sei, me lembro disso. Então, eu ia nos encontros que tinha ali. Tinha encontro, final de semana, eu estava lá. Isso era muito antes da Catedral de Sapê. Antes, exatamente. Muito antes. E aí, eu já ia para os encontros e o Dunga já estava lá. E aí, acabava o encontro, e aí, Dunga, tudo bem? E tal, e tal. E a gente ficou amigo porque eu tocava contrabaixo na banda. E o Dunga falou assim, gente, mulher tocando contrabaixo é muito top. O Dunga é todo daquele jeito, né? Todo... ele pensa na frente, né? E aí ele, pô, muito legal, mulher tocando contrabaixo e tal. E a gente ficou amigo por causa disso. Ele achou diferente uma mulher tocando contrabaixo. E aí, nessa amizade, o Dunga começou a montar a banda, Canção Nova. E um dia, eu conversando com ele, ele me fez o convite. E aí eu fui para a banda Canção Nova. E aí eu posso dizer que ali foi meio que um start para eu... Opa, a música deu certo, né? Acho que deu certo. E aí o Dunga me chamou para eu ser baixista, só que ele nunca tinha me visto cantar. Quando eu fui cantar, ele falou assim, menina, eu acho que seu negócio é cantar. Só que eu já cantava na igreja, né? Só que ele não tinha me visto ainda cantando. Porque na banda jovem... Eu era baixista. Ah, você era baixista, você não cantava? Não. Ah. Não, eu cantava algumas vezes, mas era aquela banda gente, é banda de igreja, assim, que você fazia tudo, na realidade, você faz tudo. Faltou baixista, você vai para o baixo. Como eu tinha uma habilidade no violão, eu já tinha noção de baixo, então me colocavam ali, enfim. Mas, quando o Dunga me viu cantando, ele falou, cara, você tem que cantar. Seu negócio é cantar. E ele acertou, né? Eu Dá falo. Diga de passagem. Não, aí eu já cantava, mas assim, nunca tinha imaginado em ser uma cantora solo. Tanto que eu fiquei na banda como back vocal, né? Na banda Canção Na Nova. banda Canção Eu Nova. me lembro uma vez de um show em Cruzeiro da banda Canção Nova. Sim, fizemos muito. Um show lá. E tinha até um disco, ou tinha um CD, um disco, já não me lembro mais, Da banda? da banda. Que era o Deus Existe. Deus Existe. Foi o único disco que a banda fez. Eu me ainda lembro fez disso. LP ainda. LP. Fez LP. A gente acabou de lançar o LP, passaram 6 meses, acabou o LP, foi para o CD. Aí a gente reproduziu o trabalho em CD. Eu me lembro disso. Olha. Coisa. Gente, nós somos velhos. Nossa, mãe do O pessoal céu. deve estar todos, gente, vamos fazer Gente, as vamos contas. fazer outra coisa aí, que o pessoal tá falando de Spotify, Não é nada, de gente, rede é social. experiência, não é velhice, coisa. não. Vamos mudar esse E a rumo gente dessa falando prova. que- Mas Que eu escutava falo, LP. O Eu pessoal não sou- sabe nem o que é LP. quem está chegando agora, mas o dos nossos aí estão por dentro, Sabe, estão porque entendendo tudo. o Rafael, que é o nosso filho de 18 anos, ele tem uma vitrola e tem disco de vinil, que ele legal. gosta. Eu acho muito legal. Minha mãe Ele tem compra- vitrola. Ele quando foi Acho para muito Inglaterra, legal, mas o outro é mais ele foi para rápido, né? Inglaterra, ele veio cheio de disco de vinil. Eu falei assim, mas Que Rafa, tanta coisa maneiro. legal para comprar. Ele, não, os meus discos. Eu Que falei, tá legal. bom. Não, e hoje é uma... Ficou um negócio bem coach, bem... Não, não é todo mundo que tem, Não, né? inclusive o Rafael falou que ele é um velho novo. É. Ele gosta de ouvir música que a gente ouvia quando a gente era jovem. Então, mas tem bom gosto. Tem. E ele Isso- diz, isso é bom ele gosto, fala assim cara. pra mim, mãe, as músicas na sua época eram muito melhores do que a da Não, minha. isso é bom Eu falei, gosto. Você vai verdade. ouvir uma música... Ele que escuta foi- Journey, ele escuta coisas assim que o pessoal hoje em dia não... O pessoal não escuta. Não, menina, se você for ouvir música dos anos 80, que foram gravadas Tinha nos qualidade. anos 80, Muito melhor que as muito agora. melhor que a qualidade de hoje. Muito melhor. infinitamente. Gente, não tem comparação. melhor. Então, ele não é que ele seja um jovem com Velho, jovem cabeça velho. de velho. Não, Era, ele era, tem bom era gosto. feito à mão, né? Era feito à mão. Agora vem cá, e Monsenhor Jonas? Como é que entra na história? Meu Deus, Monsenhor Jonas... Monsenhor ele Jonas foi- deve ter história contigo. bem Muita, boa, né? muita. Desde dos rebanhões em Cruzeiro. Porque é um detalhe, que aí eu já estava... Quando começou os rebanhões, eu já estava iniciando, né? Já já estava com o meu ministériozinho ali na missa. Então, eu ficava... Minha mãe chegava, e você vai lembrar lá o ginásio de esportes, que é Sim. onde acontecia o rebanhão em Cruzeiro, que se chamava FAC, que era Faculdade O Leão, nome não me lembro, mas me lembro que dava cãibra no braço, na perna e no corpo de ficar sentado, na quadra. Horas e horas e horas. Menina, E porque era lotada a lotado. quadra, você não consegue se mexer. Vinha Imagina. gente da América do Sul toda, tinha gente da Argentina, É. tinha gente, enfim.
cruzeiro virava um caos na época do Rebanhão. E aí, o que acontecia? Minha mãe ficava num ponto lá na arquibancada e eu queria ficar na beirada de palco. Eu queria ficar lá na frente. Por quê? Porque a Canção Nova, todo o Rebanhão trazia uma música nova, tinha um lançamento. E eu já queria, pós-Rebanhão, estar com a música na ponta dos dedos. Então, eu ficava na beirada do palco, porque eu ficava anotando as notas, cada nota do violão, para depois, quando acabasse o Rebanhão, eu já chego com a música pronta, na ponta da língua e na ponta do dedo, para cantar na missa. Que é a música também, que, diga-se de passagem, muitas delas viralizam até hoje. Até hoje, pelo amor de Deus. Não sabem que nasceu ali. Que nasceu ali, exatamente. É. E aí eu ficava ali na beirada do palco e minha mãe deixava. Eu tinha aí para os meus 9 anos, mais ou menos. Minha mãe, ela falou assim, olha, eu estou aqui. Você olhar, pode ficar lá na beirada do palco, mas olha para mim aqui sempre. E aí eu ficava. E eu fiz amizade com todo mundo. Então, Ricardo Sá, eu tenho um programa de TV na TV Sim. Evangelizar, né, com o padre Reginaldo Manzotti. Esses dias eu fui Que chama Em Casa com a Adriana Arides. Em Casa com a Adriana Arides. Eu fui entrevistar o Ricardo. O Ricardo me conhece dessa época, gente. Ricardo Sá. Uhum. Ele falou assim, eu lembrava, ele me chama de loirinha até hoje, porque eu era... Mas, Ele está num santuário, né? Ele está no santuário em Sergipe. Em Sergipe. Ele está no santuário das Misericórdias também, que estão fazendo Eliana. lá. Com a Eliana, estão morando lá. Então, pense que eu era assim, como eu chamo, Magrinha. pauzinho, magrinha, e o cabelo muito loiro, assim, muito branquinho o cabelo. E ele ficou assim, a loirinha chegou. Porque a loirinha chegava às 8 horas da manhã, grudava no palco, só saía para comer e voltar. E até hoje, ele falou assim, ei, loirinha. Aí eu fui entrevistá-lo esses dias, ele, ei, loirinha, olha quanta história a gente tem, né? E ele falou, caramba, ele era jovenzinho, né? Entrou na Canção Nova muito jovenzinho. E eu ficava lá na beirada do palco. Você acredita, Bertaldo, que eu tenho um livrinho até hoje, com a assinatura do Padre Jonas, da Gildete Leal, que na época era a Gildete, que era cantora da Canção Nova. O Nelson, que é meu primo, que depois eu fui descobrir que era meu primo. Ah. O Boy, aquele povo todo ali. Nossa. Ricardo Sá, Luzia. Eu tenho um livrinho até hoje com o autógrafo deles, quando eu era Pequena. pivetezinha lá. Então, ali, o Padre Jonas já me conhecia dali, porque todo ano aquela loira magrelinha estava na beirada do palco. Então, eu era conhecida já por eles, porque eu ficava encantada de ver. E aí tirava nota, tal. E, enfim. Quando eu entro para a banda Canção Nova, eu vou relembrar isso para o Monsenhor, e o Monsenhor lembrava exatamente. A memória dele era fantástica. Nossa Senhora, meu Deus. Fantástica. Lembrava de todo mundo, do assunto, do não sei o quê, do nome. Era... E aí eu fui lembrando ele de tudo que a gente viveu, e ele lembrava do autógrafo, ele lembrava que eu ficava ali na beirada do palco todo ano. E eu fiz os Rebanhões, pelo menos, uns 6 anos consecutivos. Então, dos Com a meus banda 9... Canção Nova. Não, eu digo como criança, como participando. criança, entendi. Né? Então, imagina que ele me viu ali, passar da infância para a adolescência. Te viu crescendo ali. E quando eu entrei para a banda Canção Nova, eu tinha 20 anos. E você ficou quanto tempo na banda Canção Nova? Fiquei 4 anos. E depois que o Dunga falou, olha, você tem dom para cantar. E daí para você ir solo? Como é que foi? Então, Porque assim, deve ter passado pela sua cabeça, será que eu tenho vocação para Mas entrar na teve- Canção teve Nova? um momento em que a banda Canção Nova foi extinta ou foi só o Dunga que foi tirado? não, foi extinta. Foi extinta. Foi extinta mesmo. A banda durou de 94 a 98. A banda acabou. Foi um pedido do Monsenhor. Sim. Por quê? Porque a banda, quando a gente entrou, eu me lembro que em 95 foi o primeiro acampamento da Canção Nova. Na Canção Nova. Na Canção Nova, Em Cachoeira. em Cachoeira. Ah. Foi o primeiro acampamento. Foi o primeiro... Imagina, pegou só ali na região, né? Primeira vez que estava sendo transmitido, enfim. Em 1995. Eu tinha meses de banda. Eu entrei em novembro de 94, tinha meses de banda. E, enfim, começou os acampamentos e
a banda Canção Nova foi fazendo um caminho, mas a banda chegou numa proporção tão grande que quando a banda Canção Nova não estava nos acampamentos, as pessoas deixavam de ir. De tão famosa que a banda ficou. A banda, eu acho que assim, hoje nós vemos muitas bandas aí católicas que têm um grau de reconhecimento muito grande, mas a banda Canção Nova foi um boom muito grande. Foi, verdade. Então, o padre chegou à conclusão que nós não estávamos preparados para aquele boom. E o padre Jonas, ele é santo, uma né, sabedoria absurda. Santo, santo. Aquele homem, o que ele falava, você podia botar a mão no fogo, porque é verdade. E aí, ele resolveu... Porque é como se a banda Canção Nova chegasse num ponto em que ela estava meio que andando sozinha, não com a comunidade Canção Nova. Então, as coisas que aconteciam e a banda não estava, é como se não tivesse completo. É como se a coisa não fosse tão boa. E o padre Jonas, no seu discernimento, olha, vamos recuar. Ele foi cirúrgico. E o que não é simples no meio da fama. Não é. Nem para Canção Nova. Não foi. Não foi um baque para todo mundo. Eu lembro quando teve esse... Então, assim, ele foi cirúrgico, Quem sabe? cantava era o Dunga, não era? O Dunga sempre estava à frente. Então, era o Dunga, Flavinho, era o Ricardo Sá, era o Laércio, na época. Salete estava chegando. Então, a banda Canção Nova, ela não estava mais como uma banda que estava servindo a obra Canção Nova. Não era o Ministério Canção Nova. Exatamente. Era a banda. Ela tomou uma proporção de que ela estava... uma vida própria, né? Ela estava com uma vida própria que o padre Jonas não achou legal. E eu acho que foi, assim, maravilhoso essa decisão dele. Foi um discernimento, assim, de alguém mesmo com muita intimidade com Deus. Porque ali ele podia ter perdido muitas pessoas, né, inclusive os que estavam à frente, né? Ali, muitos de nós que não éramos da comunidade, porque eu era como uma funcionária, eu nunca fui da comunidade Canção Nova, né? Eu estava ali como uma funcionária. A gente podia ter se perdido também, né? Enfim, ele colocou muita coisa em risco, mas com a sabedoria de um santo. É impressionante quando a gente fala... Depois a gente Ele extinguiu a banda. Extinguiu, acabou. Acabou a banda Canção Nova. Acabou a banda e o Dunga foi para a lanchonete. Eu lembro disso. O Dunga foi para a lanchonete, o Flavinho foi para outro lugar. E aí, zerou. Começaram a pegar outros membros. E aí, nesse caso, foram só membros da comunidade. Não contratava mais gente de fora. Só gente que era da comunidade. E foi se construindo o Ministério de Música Canção Nova, que estava ali para servir quem fosse. E não tinha um à frente. Era um ministério para todo mundo. E, a partir daí... E o legal é que todo mundo acolheu, né? Todo mundo entendeu. Sim, foi sofrido. Uma ordem superior. Foi sofrido. Foi um negócio para você, foi sofrido. E você valeu. Nunca pensou assim, eu vou fazer um caminho com a Canção Nova? Chegou a passar isso na sua cabeça? Chegou a fazer alguma vocação? Eu cheguei a fazer caminho. Ah. E aí entra a santidade desse homem, gente. Eu fiz o caminho e uma das dificuldades que eu tive no caminho, eu falei assim, padre, que a gente era muito íntimo do padre. A gente era de viajar em ônibus com o padre, dormir no mesmo hotel, na mesma casa, comer junto. Ele que dava formação para nós. Acabava a quinta-feira de adoração, a gente ia rezar o rosário com ele. E a gente rezava ali na chácara. E ali ele ia dando para nós a formação, o que é o Ministério de Música, o que é isso, o que é aquilo, santidade, enfim. A ponta da lança. Exatamente. Então, nós tivemos a graça de sermos formados por ele, sabe? E de sermos também corrigidos por ele. Quantas vezes acabava ali quinta-feira de adoração, ele chamava a gente para a salinha lá, que era a nossa sala de ensaio, e ia descascar o abacaxi. Como diz assim, né? Bem popularmente falando.
E então a gente teve essa graça, né, de sermos ali conduzidos por ele. Mas foi sofrido, isso não tem como, né, falar. Foi sofrido, de repente, foi um período... extinguir é sofrido, sim. Não, mas você estava dizendo do seu caminho. Você chegou a pensar em fazer... Você fez caminho lá cheguei dentro. a fazer o caminho. E um dia, eu conversando justamente nessas pós-quinta-feira de adoração, que a gente tinha esse momento com ele, eu fui falar com ele. Falei, ô padre, que não era o Monsenhor ainda, falei, padre, olha só, eu estou fazendo o caminho, mas eu não estou me encontrando. Porque a minha maior dificuldade era de viver em comunidade de vida, era esse deixar tudo, deixar pai e mãe, ir para um outro país, não poder ver os pais quando eu quisesse. Isso era a minha maior dificuldade. Esse ponto de deixar tudo. Aí você foi colocar isso pro padre. Fui falar isso para ele. Ele falou assim, ótimo. Nem todo mundo nasceu para isso. Ele falou assim para mim, você traz no seu DNA o jeito Canção Nova de ser. E você pode ser Canção Nova aqui dentro ou fora. Quando ele falou isso para mim, foi, meu Deus, como foi um bálsamo assim, para a minha alma. E eu entendi. E hoje é tão lindo ver isso, né? Que hoje, né, mesmo depois de tantos anos da extinção da banda Canção Nova, as pessoas dizem, até hoje acho que eu sou da Canção Nova, as pessoas achavam que antes, né, do falecimento do Monsenhor, as pessoas chegavam em mim, eu ia atender as pessoas no final do evento. Manda um beijo pro Monsenhor, mando. É como se eu morasse porta com porta. Porta com porta. No quarto do lado. Mas então eu acabei que isso eu trouxe mesmo, né? Porque, de uma certa forma, eu fui criada, a minha fé, ela foi pautada muito nos ensinamentos da Canção Nova, né? Então a gente traz. A gente traz da RCC, a gente traz da Canção Nova. Eu falo da Canção Nova porque é o lugar mais perto que eu estava, mas a gente traz o DNA da RCC. Né? E dessa parte, aí você viu, ok, não é a Canção Nova, mas é a canção. Sim. É a música que está aqui. E aí, como é que você começou a sua carreira solo? Que você começou, aí você ficou conhecida, a Adriana, que canta, foi fazer show no Brasil todo. Porque você tem muitos seguidores, você tem muitos fãs ali que gostam muito do seu trabalho e que acompanham há muitos anos. Né? Você foi indicada a um Grammy Latino, que é uma coisa muito legal. Então, ou seja, é uma carreira de sucesso que você fez. Graças a Deus. Mas eu sempre disse que o meu ministério é fruto de uma caminhada, né? Nada aconteceu de repente. Aconteceu lá, começando com 7 para 8 anos, depois banda Canção Nova. Quando acabou a banda Canção Nova, a primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Vou ligar para o Eugênio. Porque Eugênio Jorge, mensagem era de cruzeiro. Para quem não conhece, porque tem, assim, a gente aqui atinge vários segmentos. Tem, por exemplo, o pessoal do Opus Dei que assiste muito a gente, que pode não saber muita coisa da Renovação Carismática. Sim. Então, o Eugênio Jorge, que é um cantor, assim, maravilhoso. É um Adoro a voz dele. Cantores. Que começou com Mensagem em 2000, depois virou Mensagem Diga-se Brasil. de passagem, Eugênio Jorge, nós estamos tentando, já tem um tempo, trazer porque você tá lá até longe, aqui, né, daqui. Não, vou Você trazer não tá ele comigo tão agora, longe. nas férias. Vai trazer? Eu vou para cruzeiro, eu trago ele comigo. Então traz Pode na deixar, mala. pode Viu, deixar. Eugênio? Você está sendo aguardado deixar. aqui para contar suas histórias. Ele é muito querido. Pense num homem que eu admiro, assim, absurdamente. Com aquele vozeirão lindo. Um homem que nunca estudou música. Então, você pense num homem que eu escutei a voz dele durante anos, todas as noites para dormir. Nossa. Minha mulher botava o CD. Aí começava, Sério? Jesus, Jesus, Jesus. E aí eu, dormi. Toda noite. Não é que porque era uma música que acalmava, ou aquela voz. A minha sogra dizia que ele tinha voz de Deus Pai. Que era Deus Pai. Deus voz de Pai. Deus Pai. Ela falava isso. Não, eu vou falar um negócio. Eu falo do Eugênio que, gente, sempre eu me arrepio. Ele é impressionante, né? Porque e ele tem uma calma, uma doçura. Não, eu vi esse Eugênio nas ruas de Cruzeiro, né? Que não era ninguém, assim, eu era ninguém, entenda bem no que eu era ninguém. Não, entendi, não era conhecido de todo mundo, né? Do Brasil todo. Um cara super simples, né? Mas que foi dócil a um chamado. E quem abriu as portas para
para nós, cantores católicos, irmos para fora do Brasil, foi ele. Ah, foi ele? Foi ele. Ele foi o precursor de levar a música católica para fora. Oh, que legal. Ele, nossa, eu sou fã. Enfim. E aí, o que eu falei? O que eu pensei na época? Acabou a Banda Canção Nova, vou procurar outra banda. Então, eu tinha 2 opções. Mensagem Brasil, com Eugênio Jorge, porque tinha mulheres que era Mensagem cantando 2000. lá, que era Mensagem 2000. E tinha Vida e Reluz, que era de São José dos Campos, ali, ó, tudo no Vale do Paraíba. Pois bem, cheguei até a falar com o Eugênio. O Eugênio falou, Adriana, agora a gente não está precisando de uma back, não, porque já são 3. Inclusive a esposa dele, né? Ela, a Roseli e a Amélia, na época. Tinha a Cidinha também, enfim. Muita mulher num lugar só. Falei, beleza. E vou pensar em outra banda que precise de uma back vocal. Nunca cogitei, sinceramente, estar à frente de nada. Pois bem, vai eu vivendo lá os meus dias, né, depois do término da Banda Canção Nova. E eu quero abrir até um parênteses, porque o Padre Jonas, ele pedia para as pessoas irem na casa. Olha que coisa linda, é coisa de santo, gente. Ele pedia para alguns membros da comunidade irem na casa daqueles que só eram funcionários na época da Banda Canção Nova. Então, sabe quem ele mandava ir lá em casa para ver como é que eu estava na caminhada? O Padre Wagner Ferreira. Ah, legal. Então, o Padre Wagner Ferreira vira e mexe, dá uma passadinha lá no Itagaçaba, que é onde eu morava. Passava lá, e aí, Adriana, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então, passei aqui só para saber como é que você está, que a gente está com saudade de você. Vai lá na Canção Nova para a gente se ver e tal, tal. E eu confesso que no começo foi muito difícil ir para a Canção Nova, quando acabou a Banda Canção Nova. Para a gente era muito sofrido ir lá e não estar mais na banda, né? Então, eu demorei um pouco para voltar. E o Monsenhor Jonas Habib, nesse período, ele mandava. Então, o meu... E cuidado, né? O meu, vamos supor assim, o meu anjo ali foi o Padre Wagner. Tanto que eu amo o Padre Wagner, assim, com força. Eu disse que ainda vai ser Dom Wagner. Porque ele é muito inteligente, muito, muito sábio também. E, enfim. E aí, eu fui procurando banda. Qual banda que eu vou cantar, gente? Para qual ministério eu vou entrar aí, que eu quero ser backing. Me encontrei na música, é isso que eu quero. E vai eu, um certo dia, lá em Cruzeiro. Eu sempre participei da missa diária. E eu lá na missa, em Cruzeiro, e quem vai celebrar lá, de repente, o padre Roberto Lettieri, da Toca de Assis. Porque a Toca de Assis estava abrindo uma casa em Cruzeiro. E a paróquia na qual eu participava, que é a paróquia de Santa Cecília, lá em Cruzeiro, eu participava da missa todos os dias e eu não cantava na missa todos os dias, obviamente. Um dia ou outro eu cantava. E nesse dia eu estava no banco lá e entrou o padre Roberto Lettieri e ele fez a procissão de entrada normal no meio da semana, porque às vezes os padres faziam pela sacristia, mas ele fez a entrada normal pelo centro da igreja. E ele parou e disse assim para mim, final da missa, vai ali na sacristia para a gente conversar? Eu falei, ótimo. E a gente conhecia o padre Roberto, assim, ele pregava já na Canção Nova, mas eu não tinha intimidade com ele, né? E aí eu fui lá e ele disse assim, Adriana, olha só, eu rezo muito por você, desde que a Banda Canção Nova acabou. Isso fazia uns 8 meses que a banda tinha acabado. E toda vez que eu rezo por você, aparece você num palco à frente. E não sei, mas será que o seu ministério hoje não... Será que Deus não está te chamando a estar à frente de um ministério? E eu falei, não, padre. Você está enganado. Você está enganado, porque eu não quero isso para mim. Ele, mas por que não? Eu falei, meu Deus, eu sou muito tímida, muito envergonhada. Eu não tenho... como é que eu falei para ele assim? Como se eu não tivesse conteúdo, eu não tivesse bagagem para isso. Eu tinha para estar atrás, para ser back, mas para estar à frente, me sentia extremamente incapaz. E ele falou assim, não sei, pensa nisso, deixa Deus falar com você nisso. Menina, foi o padre falar isso, passaram alguns meses, eu recebi um convite do Heraldo, na época da Codimuc. O Heraldo falou assim para mim,
vamos gravar um CD solo seu. Eu falei, você acha que eu sou capaz disso? Ele, eu acho. E aí, as portas foram se abrindo. Você estava ali com 20 e poucos anos? Eu estava com 20 e poucos, 20. Nem lembro quantos anos. Gente, não vou falar conta, não. Mas eu estava ali nos meus 20 e poucos anos. E aí, o Heraldo me chamou, as coisas foram acontecendo. Um dia, eu falando com o Valmir Alencar, o Val falou assim para mim, eu faço uma música para você. E qual música ele fez? Abraço de Pai. Gente, Abraço de Pai foi a resposta que ali eu tinha que começar um tempo novo na minha vida. Porque a história do filho pródigo não é somente o fato dele voltar para sua casa, para voltar para os braços do pai, mas também de um novo tempo na sua vida. Porque o filho pródigo, ele saiu, ele fez tudo aquilo que ele, né, que ele quis fazer, que ele quis viver, e ele percebeu que tudo aquilo que ele achava, onde ele achava que estava a felicidade dele, a alegria dele, né, a liberdade dele, ele viu que não valeu a pena nada. Então, ele volta para reconhecer que sem o pai ele não faz nada. Ele não faz nada. Interessante não o tinha que você está falando, porque o Fred Pacheco esteve aqui, fez um podcast com a gente, exatamente quando ele compôs a música Tudo é do Pai, ele contou toda a história dele, mas você vê que Deus às vezes resgata e de várias situações. No caso dele, ele conta todo de um orgulho, de todo um processo bem bacana, o episódio que ele fez, a gravação com a gente da história dele, ele falando de tudo isso que ele passou, e agora você está falando de você vê que é uma outra vertente da questão do filho pródigo, você não pegou, não teve essa coisa com orgulho, não foi lá, rebeldia, se enfiou nas drogas, não foi nada disso, mas é o que você falou, é uma volta diferente, é um retorno diferente, é um aceitar o caminho que o pai conduz ali, exatamente, né? Então tem várias vertentes na vida da gente que a gente tem que ir prestando atenção, porque o Senhor vai chamando a gente de volta. Sim, então, né? E é bem isso que eu vi. Porque foi o que eu disse para vocês. A passagem do filho pródigo, ela traz várias situações, né? Então, não é só a pessoa que foi e se acabou na vida, experimentou tudo, não. Ela é também para aqueles que, às vezes, precisam voltar os olhos para o pai. Sim. Né? Tirar os seus medos, as suas inseguranças. E aí, quando o Valmir escreveu uma parte para mim, que ali ela foi crucial para que eu entendesse, foi aquela parte que diz: e por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Meu Deus, quando eu ouvi isso aqui, e aí, gente, eu sou daquelas que eu me arrepio o tempo todo. Gente. Que lindo. Meu Deus. Quando eu li essa parte. E que voz, né? Vamos combinar, né? Mas tudo bem. E aí, quando eu vi essa parte da música, eu falei: é isso. Eu não posso desistir do meu ministério. Né? Deus começou ali com 7 anos e Deus quer continuar isso. E se hoje o meu medo é de começar de um jeito diferente, Deus está falando aqui para mim. Não desista. É esse o caminho. É voltar aquilo que você falar. Voltar a ouvir a voz do Pai. Porque eu fiquei meio que perdida ali no meu medo, na minha insegurança, nas minhas limitações. E aí não estava fazendo a vontade de Deus, porque não estava ouvindo. Não estava ouvindo o que ele queria. Eu não estava ouvindo. E aí eu fico imaginando hoje, se eu não ouvisse. Gente, eu podia ter... Não falo nem sentido de carreira, de sucesso, não, isso é de menos. Mas quantas pessoas eu teria deixado de servir? Né? Sim. Quantas pessoas eu teria deixado de me colocar à disposição? Porque o nosso ministério não é nada mais do que se colocar à disposição. Né? O Ministério de Música, ele não é nada mais do que você morrer para você mesma em prol do outro. Quando é um músico bem formado,
Porque senão pensa que é estrela Sim, e que está lá para brilhar e para fazer muito sucesso e para receber Sim. aplausos. É Sim. diferente. E é por isso que acaba tocando o coração do outro. Porque, ok, eu sou um instrumento na mão de Deus. E Deus vai me usar, vai usar da minha voz, vai usar das minhas canções, quando compõe, vai usar do que eu sei tocar, para atingir Para o o coração. Por isso que o serviço. pessoal estava falando da lança, né? Para explicar para as pessoas. Que é aquela lança que é o que entra no coração para rasgar e para entrar todo o resto. É a ponta da lança. É isso aí. E a ponta da Então, lança é a que mais É a sofre. música. Porque é a primeira que bate, é a primeira que tem um impacto, é a primeira que rasga, apanha. é a primeira que apanha, é a primeira perseguida. Sim, Porque não sim. vamos esquecer que o inimigo era do Ministério de Música, não é? Não esqueça disso. O capeta era do Ministério de Música. É. Então era o chefe do canto lá. Então, me lembro muito bem das Pregações. dos que do Monsenhor, padre. Monsenhor Você não falava. era da música, mas... Eu não era da música, mas eu era da Mas- turma da pregação. Sim, mas ele... Então, assim, eu tive essa graça também de estar muito tempo com ele. Sim. E, enfim, experimentar muita coisa, ouvir muita coisa. Foi uma graça grande que nós tivemos. Né? Com certeza. Mas deixa eu voltar então agora. Aí você Mas recebeu essa do Heraldo. música do Valmir Alencar, esse chama do Heraldo. E aí você, ok, vou. E eu falei, eu vou me lançar. Eu vou. Vambora. Cara e coragem. Aí foi o primeiro CD. Eu vou botar cara a tapa aí, vou... E aquilo que você falava, Bertaldo, um dos bastidores, o padre sempre nos ensinou. Ele ia formando, né? Que o chamado, o nosso chamado, aí falo de músico e tal, mas a condição que for, pregador, né, coordenador de grupo, as pessoas das pastorais da igreja, o nosso ministério é de serviço. Os bastidores, o padre Jonas, ele, olha, vira e mexe, ele batia nessa tecla, para a gente nunca esquecer que o nosso ministério sempre é de serviço, seja ele qual for. E todos eles têm a mesma importância. A moça que trouxe o café aqui é o ministério dela. Quer outro café? Eu quero depois. Peraí. Pede outro café lá, por favor. Então pede dois. Pede dois cafés, por favor. A moça que trouxe o meu café aqui é o serviço dela. Né? E se ela faz com amor, faz toda a diferença. É isso Se ela aí. faz É com verdade. entrega, faz toda a diferença. O ministério que a pessoa que está lá responsável em lavar as toalhas da igreja, se ela faz com amor, ela faz a diferença. Com certeza. Então, o padre Jonas, nos bastidores, ele sempre abriu os nossos olhos para isso. E isso sempre foi a pauta da minha vida. O meu ministério é serviço. Eu posso estar cansada, mas eu preciso dar o meu melhor. E uma vez que a gente... E como é que a gente dá o melhor, Adriana? Porque todo dia você está feliz? Você não tem TPM? Tenho. Mas aí... Tem hora que você não quer pegar o carro e sair para viagem, tem? Exatamente. E aí, é o Espírito Santo. Aí entra a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Aí entra essa coisa que a gente traz da renovação, que é latente em nós. É a força do Espírito Santo que nos conduz. Eu vou falar um negócio para você, eu até nem sei se eu vou estar queimando etapas. Eu perdi um filho, e na outra semana eu perdi um filho numa segunda-feira. Fiz curetagem numa segunda-feira. E no sábado eu tinha que estar em Santa Catarina, em missão. Eu fui. Eu não tinha condições humanas de ir, porque eu tinha acabado de passar por uma curetagem, que é uma cirurgia, né? Eu estava tendo hemorragia. E estava triste também, né? Pelo que aconteceu. Em luto. Eu estava literalmente em luto. Mas eu precisava ir. E eu vou falar um negócio para você. Eu fui e falando para Deus, eu não tenho o que dar para aquele povo. Eu não tenho o que falar para aquele povo. Aí é que Deus faz mesmo. Eu vou cantar. A música é fácil eu fazer, né? Porque a música já tem a letra, a banda está lá, tal. Mas, Senhor, eu não tenho o que falar para aquele povo. Porque eu estou... Até 5 dias atrás, eu estava me sentindo um sepulcro. E aí, a gente vê a ação de Deus. A gente vê que a gente foi, a gente se colocou a serviço. Eu disse sim ao serviço e Deus fez a obra. Então, o Monsenhor ensinava isso. É aquele, apesar de mim, né? Apesar de mim, Deus faz a obra. Que a gente realmente não é tem que fácil, ser, né? lógico, tem que ser E muito aí, instrumento. menina, eu sei que eu me lancei e a partir daí nunca mais parei.
Nunca mais parei. Mas era só o Arídes é do seu marido? Não, aí era só a Adriana. Era só a Adriana. E aí, por muitos anos, as pessoas ainda me chamavam como Adriana da Canção Nova. Por um tempo, eu fui Adriana e Rapaziada. Adriana e Rapaziada. Em muitos lugares eu chegava. O pessoal, você é Adriana e Rapaziada? Eu falei, não, porque eu botava só a Adriana. E as pessoas, teve uma época que a Adriana Ribeiro, que hoje nós somos conhecidas, ela fez muito sucesso. E aí as pessoas achavam, quando eu ia, não as pessoas da igreja, obviamente, mas quem não conhecia, Claro. que ia para um show, era um show numa praça, era um Aí show falava de que era Adriana. aniversário de cidade, as pessoas achavam que era Adriana e Rapaziada. Então fui confundida num determinado tempo para Aí isso. você resolveu adotar a Adriana Não, aí eu Arides. casei. Ah, você não era casado então, antes. Não, eu só assumi a Arides quando Casou. eu Casou. casei. Sim. Quando virou a E Padre senhora... Jonas ficou muito feliz. É? Aqui, ó, coisa linda, né? É o ministério dela. Como é É seu isso nome, aí. amor? Luciane. O ministério dela, ela faz com amor e aí esse café É fica isso. maravilhoso. Obrigada, viu, meu amor? Pode passar por aqui também, se quiser, me dá. É isso. Deixa eu te ajudar. Não, já foi. Pronto, obrigado. Obrigada, minha linda. Obrigada. E aí eu assumi quando eu me casei. E aí Padre Jonas ficou muito feliz, porque é um sobrenome árabe, né? De uma família libanesa, né? Árabe não, libanês. De uma família libanesa. E você Como conheceu ele. seu marido em São Paulo ou aqui no Rio? Menina, acredita que a família do meu marido me contratou para um show? Ah, sério? A sogra já estava de olho. Olha lá, eu acho que Me aquela ali vai dar uma boa contratou pra um nora. show. Ou foi o sogro, É sei lá mesmo? quem. Gente, se eu Como contar a história assim? pra vocês caem... Eu não, Não, sei como é que não, nós eu quero estamos de saber. tempo Não, aí. tem ótimo tempo. Não, pode o contar, tempo é conta aí. livre aqui. Como é que foi a O tempo é sogra- enquanto tem história. Padre Jonas, ó, falando dele de novo, está intercedendo por nós. O Padre Fábio, em 2003... Fábio de Mello? Padre Fábio de Mello. É. Em 2003, veio fazer um show em Nova Iguaçu, no aniversário da comunidade, no aniversário do grupo de oração Sagrada Família, na igreja de São Jorge, Nossa Senhora de Fátima e São Jorge. Ele veio fazer o aniversário do grupo de oração e eles contrataram ele para fazer o show em 2003. Quando foi 2004, eles chamaram de novo o Padre Fábio para fazer o show no aniversário do grupo de oração. E o Padre Fábio disse assim, por que você não traz uma amiga minha para a gente fazer o show junto aqui? Ah, quem que você indica? Adriana. E vai eu, em maio de 2004, para fazer o show junto com o Padre Fábio no grupo de oração, Isso em Nova Iguaçu. em Nova Iguaçu, Tá. em 2004. Estava eu lá, vim de cruzeiro, peguei o ônibus, Cidade do Aço, fazer propaganda aqui não, né, gente? Mas peguei o ônibus, desci na estrada, em Nova Iguaçu, Nossa. e aí o meu... E tava sozinha, sem banda, sem... Não, Era só aí você. deixa eu... Olha a história, Ah. gente. A minha banda já era aqui do Rio. Ah. Então, a banda já estava aqui no Rio, eu vim de cruzeiro de ônibus. Porque a gente que é de São Paulo, a gente tem medo do Rio, né? A gente tinha medo de vir de carro para o Rio. Vim de ônibus, desci na Dutra, e quem foi me buscar na Dutra? Que era o meu futuro sogro, juntamente com o Fabiano. Foram me buscar na Dutra. Ó, tá E vendo? quem estava comigo no ônibus? Meu noivo. Ih, caramba. Eu era noiva. Seu ex-noivo. Meu ex-noivo. Eu era Ih, noiva. deu ruim aí, ó. Em 2004, eu vim... Aí ele foi pro show com você? Ele veio pro show comigo, porque assim, era final de semana livre meu. Aham. E quando era final de semana livre, ele era do Paraná, ele vinha para cá, para casa da minha mãe. Ele vinha para casa da minha mãe passar final de semana comigo. E aí, era o meu final de semana livre, e aí ele foi comigo, e descemos, entramos no carro, fomos para casa da mãe do Fabiano, que seria a minha futura sogra, e Então foi chegamos lá, você, o então noivo. o ex-noivo, O seu O sogro. futuro noivo. O futuro noivo e o futuro sogro. Ela estava com o ex-noivo e com o futuro noivo. e eu não sabia, né? Ninguém sabia isso Nada. na época, obviamente. E nós fomos para casa, então, do meu futuro sogro. Acho que eu dou um nó na cabeça das pessoas, né? Mas fui para casa almoçar, aí depois nós fomos descansar, fomos passar o som e fizemos o show à noite. Ok. Me lembro que eu dormi à tarde,
nós fomos dar uma descansada. A casa da mãe do Fabiano era uma casa muito grande, ainda é até hoje. Gente, Fabiano é o marido. Que é o meu marido hoje. Mas foram que contrataram a gente no show de 2004, no qual eu estava com o meu Rapaz de visão, noivo. né? Ele e o sogro já contrataram. Menina, eu sei que a gente foi descansar à tarde. Lá na casa dele. Na casa da mãe do Fabiano. E aí, me colocaram num quarto de visita e o padre Fábio com o meu ex-noivo no quarto do Fabiano. Uhum. Dormiram lá à tarde, eu dormi lá no quarto de visita. Fomos passar o som, fizemos o show. Acabou o show, eu fui para a rodoviária pegar o último ônibus que saía da rodoviária Novo Rio para ir para Cruzeiro. Com o ex-noivo? Com o meu ex-noivo, né, me preparando para normal. casar em dezembro. Estamos Isso- em maio. Estamos em maio aí, de Gente, 2004. olha isso. Eu ia casar dia 17 de dezembro. Pois bem, estamos lá e tal, preparando o casamento. Houve o show, foi maravilhoso e tal. Fiquei amiga da família. Tal, Não, tal. ficou muito amiga da família, Bastante né? Não, amiga. não fiquei tanto do família. Não, eu fiquei da Puta, família. Ela Ficou ficou tão amiga amicíssima. da família que ela entrou pra família. Peraí. Era, ficou amiga da família. Amicíssima da família. Ficou amiga Gente, mesmo. Mas eu fiquei amiga. Olha que engraçado. Ai, Eu gente. fiquei muito amiga da irmã do Fabiano. Ah, já de olho na cunhada, olha lá. Pronto. Da irmã do Fabiano. Gente, mas não tinha intenção Não tinha nenhuma, intenção, né? não, entendi. Nenhuma. É. Eu era apaixonada pelo meu noivo. E tava tudo certo pra gente casar. Minha casa construída em Maringá, tudo certo. Quando chegou em final de agosto, meu noivo entrou em crise. E eu conto isso para todo mundo, eu até testemunho isso para as meninas, quando a gente vai falar sobre... Vai para encontro de mulheres e as solteiras estão lá, eu vou falar sobre isso. Menina, quando foi em agosto, E você namorou muito tempo com ele? namorei 3 anos e pouquinho. O cara foi entrar em crise na Ele beira entrou da- em crise 4 meses antes do Mas casamento. foi crise de vocação? Não foi crise de vocação, porque casou de novo depois. Foi crise mesmo com o meu ministério. Olha para você ver. Ele chegou em mim e disse assim, eu não sei se eu vou dar conta de ter uma esposa que todo final de semana vai me deixar para sair em missão. Eu falei, tá, mas você me conheceu. Ele me conheceu no palco. Ele que me apresentou no evento no Paraná. Eu falei, você começou a me namorar sabendo que seria assim. Você me pediu em noivado sabendo que seria assim. agora Você deu marcou tilt. casamento sabendo que seria assim. Mas só um parênteses. Você todo final de semana viaja? Praticamente todos. De lá pra cá? Eu deixo um por mês em casa. Os outros todos você está na Todos rua? eu viajo. Isso Mas não é eu fácil. saio sábado de manhã, segunda de manhã eu estou em casa. Não, tudo bem. Hoje, ok. por causa do meu filho. Principalmente por causa do meu filho. Ou seja, você sai sábado, faz o show sábado à noite, Sábado, domingo você volta. Não, sábado e domingo. Sábado e e domingo. volto Na segunda segunda de manhã. Mas você geralmente faz no mesma... Não, em outros lugares. Tem dia que eu tô sábado em Brasília e domingo eu tô lá em Belém do Pará. Gente, mas eu tô curiosa com a história do casamento. Não, tá bem, mas já- você eu tô já fechou muito o parênteses. curiosa com a história do casamento. Muito bem. Mas e Aí aí? ele entrou em Entrou em crise e disse, Entrou não em dou crise. conta da minha Gente, mulher, não está aqui mas comigo. aí você vai vendo Deus em tudo. Aí entra o discernimento, aí entra a beleza da fé, a beleza de entender que Deus não mexe numa história se não for para torná-la melhor. Deus, naquele momento, ele estava mexendo na minha história. E Deus não me poupou do sofrimento. Isso que é lindo. Deus não vai nos poupar. Deus não vai ficar tratando a gente como, sabe, só sim, Passando a mão na sim, cabeça o tempo sim. todo. Não, Deus vai dar uns nãos bem grandes para nós. E aí a gente tem que saber entender o não de Deus. Então, nesse momento, a princípio, era a crise do cara que tinha medo de, não vou dar conta, final de semana está sozinho, eu vou ser um marido que vai para a festa da família sozinho, vai para não sei o quê sozinho, vai para... Falei, tá, cara, mas você sabia disso. E aí? O que você quer que eu faça? Você escolhe. Ah, ou fica comigo ou para de cantar, né? Aquela coisa. Opa, Não, mas o Para de Cantar é o ministério. Sim, eu É sei. mais grave. é mais eu grave. entendi. Mais grave. Eu entendi. E aí, eu peguei e fiz o seguinte. Eu falei, tá, você está pedindo para eu escolher entre algo que eu faço há tantos anos dentro da igreja com algo que eu sonho para a minha vida, que é o meu casamento. Eu quero constituir a minha família. Mas, eu vou falar um negócio para você. Deus não me daria alguém que me tiraria dele. Deus não me daria. Se você está chegando a esse ponto... Claro, gente, que hoje eu falo isso...
Calmamente. Tranquila, né? Mas na época, Foi meu sofrido. Deus do céu. Foi com muito choro, muita Com lágrima. muito choro, com muita dor. E eu dizia pra ele, falei, cara, é isso mesmo que você tá querendo fazer comigo? Te imprensou na parede, né? Porque escolher entre algo ruim e algo bom é fácil, mas escolher entre um sonho legítimo, lindo, de qualquer mulher, com algo que, né, e escolher entre isso e o meu ministério, que começou lá com 7 anos de idade, eu já tinha, né, já estava com 29 anos aí, 30 anos, quando aconteceu isso. E ele falou, eu não vou dar conta. Então, depois de muita conversa, de muita coisa, acabou. Melhor, né? Foi um livramento, Deus sabe de tudo, Deus sabe das coisas. Por isso que eu digo para as meninas, às vezes, quando a gente não entende o não de Deus, a gente mete os pés pelas mãos, como a gente diz lá no interior de São Paulo. Então, nesse momento, eu precisei dobrar os meus joelhos e eu não podia ouvir só o meu coração, só o meu sentimento, só o meu sonho de me casar. Eu precisava ouvir o que Deus tinha além disso. E aí, pois bem, acabou o noivado. E aí, vou passar um tempo sozinha. E passei. Acabou. O padre Fábio que ia celebrar o meu casamento. Acabou que eu fiquei setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. E fiquei o ano todo. Contrataram pro show de novo. Não. Fiquei o ano todo. Mais show em Nova Iguaçu. Esperando em Deus. E eu era amiga da Dedeia, que é a irmã do Fabiano. Chega em julho de 2005, quase um ano depois que eu estava solteira, o Fábio encontra comigo, o padre Fábio encontra comigo no aeroporto em Brasília. E o Fábio me ajudou muito. O padre Fábio me ajudou muito nesse processo de sair dessa coisa, porque, pense, eu já estava com 30 anos. A mulher entra meio que em parafuso, né? Pô, será que eu vou conseguir arrumar alguém? Será que eu vou, né? Será que eu vou conseguir ser mãe? Porque o tempo passa para nós mulheres. Sim. E eu comecei a entrar meio que em pânico e o Fábio me ajudou muito. O padre Fábio foi um grande amigo. E, inclusive, nesse período, ele escreveu aquela canção para mim. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros para recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Ele fez essa música nesse período para mim. Agora eu que tô arrepiada. Eu arrepio porque sempre me faz memória a tudo que eu vivi, né? Isso é muito forte, né? E tudo isso é matéria-prima para nosso ministério, né? Ele é matéria-prima. E aí ele fez essa canção para mim e quando chegou mais ou menos em julho, a gente no aeroporto, a gente se encontrou, ele falou, Adriana, você sabia que o Fabiano está solteiro? Eu falei, tá. Gente, assim, do nada. Do nada. Menina, ele terminou com aquela menina que ele tava? Eu falei, sério, né? Poxa vida, né? Ele falou assim, e aí? Quer dizer, Padre Fábio de Mello foi o cupido da história. Eu falo para ele até hoje. Total, cupido. Nós fizemos um show esses dias aqui no Imperato, eu e ele, e o Fabiano estava lá e a gente contava dessa história. E eu falei assim, ó, até hoje você é o cupido. Se acontecer alguma coisa, você é o culpado. O cupido e o culpado. Se não, acontecer... ele é o culpado de você estar feliz, casada com filho, não, mas lindo. eu falei, pronto, se ele o é o Fabiano culpado. pisar na bola comigo, você é culpado, hein? E enfim. E aí ele, na hora que ele falou pra mim, ele falou assim, e aí, o que você acha do... Ele chamava o Fabiano, ele chama até hoje, Fabiano de Tio Bibi. O que você acha do Tio Bibi? Eu falei, nada a ver comigo. Ele, Adriana, olha só, menino veio de família boa, você é gente boa, acho que tem tudo a ver. Eu entendo, eu falava isso também, né? Tem eu tudo falava, a nada ver. a ver comigo. Eu pegava e eu falava assim, não tem nada a ver, Fábio. Eu gosto de cara mais descolado. O Fabiano é muito engomadinho, muito gelzinho no cabelo. Assim, né? Eu te entendo, eu super te entendo. Estamos na mesma sintonia. O Fábio riu de mim, Adriana, olha só. Não dá pra você esperar... É um despenteado, pô. Não, ele pegou e falou assim, não dá pra você esperar com 30 anos o cara vir de cavalo branco. Se vir no Pangaré, já tá bom. Essa foi boa.
Olha, você não tá na fase de ficar escolhendo Ó, muito. e você não pode reclamar, não, porque os últimos 2 cavalos eram brancos, tá? E eu sei que ele falou isso na brincadeira, a gente rindo assim. Menina, não é que ele foi também falando pro Fabiano. Ó, a Adriana tá solteira. A Adriana tá solteira, cara, 1 ano solteira. Liga pra ela, meu irmão. Não sei o quê. E o Fabiano, assim, muito Gente. inteligentemente, foi querendo ir nos meus shows aqui. Começou a ficar amigo. Porque até então eu conheci o Fabiano. Oi, Fabiano, tudo bem? Só. Ah, eu já entendi tudo. Ele Ele era seu começou. cabeleireiro. Meu cabeleireiro? Ai, meu Deus do céu, começou a Olha história. lá, olha lá, olha lá, olha lá. Que é o Eu era cabeleireiro? cabeleireiro dela. Como assim, É gente? por Me isso eu explica. fazia o cabelo dela. Ai, Entendeu? meu Deus do céu. Não, mas Conta logo pro pessoal saber como é que eu fazia teu cabelo, cara. Anda. me conta agora, por favor, quero Gente, saber. ele tá cheio de piadinha interna, botando aqui pra... Não, agora eu quero saber, gente. Bora, conta logo. Vou resumir, porque o podcast é com a Adriana, não é Resume, nosso. vambora. Mas Eu eu vou quero resumir. saber. É que de vez em quando eu saía assim com o Bertaldo, mas... Aí um dia meu pai perguntou, onde é que você tá indo? Aí eu falei assim, eu vou jantar fora. Ele, com quem? Eu falei assim, com o Bertaldo. Meu pai conhecia o Bertaldo, conhecia os pais dele. Aí meu pai falou assim, o que o Bertaldo quer com você? Eu falei, nada, pai, a gente é só amigo. Falei, era mentira minha, né? Ah, Falei, tá. Não, era Pra mentira. você não era seu amigo. Não, não era só amigo, tinha assim, aquela coisa. Aí eu, nada, pai, é só amigo. Aí meu pai virou pra mim e falou assim, Bertaldo é seu cabeleireiro? Eu falei, cabeleireiro, pai? De onde você tirou isso? Ele. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, amigo de mulher cabeleireiro. O que ele quer com você? Aí ficou a história do cabeleireiro. Pronto. Aí eu sempre falo do cabeleireiro. Pronto. História do Eu cabeleireiro. achei um pouco estranho na hora que você falou que você era Mas você não acha cabeleireiro. que eu viu, tenho uai? jeito pra fazer escova? Não, nenhum. Tá, vamos voltar pra Adriana. Eu Volta quero saber lá, da então, Adriana. o nosso cabeleireiro Não, o também, que era seu amigo. Fabiano não era cabeleireiro, digamos de passagem aí já. Mas e aí o Fabiano começou a investir. Começou a investir, ir nos shows, ficar mais próximo. E aí o Fabiano virou meu vendedor de CD. Porque eu levava Fabiano CDs. esperto, hein? Eu Já levava ia pra lá pra ficar vendendo Fabiana esperta pra perto, caramba. É. carioca, né? Você dá um jeitinho. E aí eu levava Mas CDs pra mesmo vender. show longe? Tipo, Não, Brasília? só aqui no Rio. Ah, no Rio, tá. E Deus foi tão caprichoso. Eu fiz tanto show no Rio, mas tanto show, que eu tava vendo o Fabiano quase que todo final de semana. E o Ah, Deus Fabiano falou, vamos ficava lá. concentrar os shows aqui. Exatamente, que é pra aproximar concentrou. os dois. Aí o Fabiano, não, eu te pego na rodoviária, eu te levo, eu não sei o quê, eu vendo CD pra você e tal. E o Fabiano começou a ficar próximo. Começou a ficar próximo. Aí, a minha sogra já, né, sentiu, já começou, fica lá em casa e tal. Eu sei que o Fabiano me levava no aeroporto, me buscava no aeroporto. Até que chegou o dia que ele falou que tinha sonhado comigo. E aí depois eu fui descobrir que era mentira. Ele só falou que tinha sonhado para começar o negócio. Ele falou, Pra introduzir o assunto. ele falou assim, não, porque eu tô pensando muito em você, sonhei com você, eu fiquei interessada em saber do sonho. E ali começou. Mulher curiosa, né? Curiosa. Dá-lhe, E ali Fabiano. começou. E aí ele me pediu em namoro por telefone. Por telefone? Não, a gente não tinha... Não tinha nem dado um beijo? Não. Olha Não, pra isso. não, nossa, foi Mas certinho. por telefone não é um negócio muito distante? Não, mas Mas não porque é o tinha seguinte... jeito, ele quis não, ele garantir. começou. Eu sonhei contigo e tal, e começou com o papo e tal. E eu tinha uma viagem para Vitória que eu passaria aqui em São Paulo, porque eu nem sempre No Rio, passava aqui no Rio. Eu nem sempre passava aqui. Eu saía de cruzeiro, muitas vezes eu pegava o avião em São Paulo. Então eu falei, olha, eu vou... E nesse intervalo aí, a gente já estava no bate-papo. Ele já estava falando que ele estava pensando muito em mim, que sonhava comigo direto. E aí ele pegou e falou assim, você não acha que a gente devia namorar nessas conversas? Eu falei, você acha? Ele falou, não, tô achando. Acho que a gente tem um negócio assim. E me pediu em namoro. Você quer namorar comigo? Aí eu peguei e falei assim, eu vou te dar a resposta dia 15 de dezembro. Vai por quê? Porque é o dia que eu ia passar aqui no aeroporto. A gente se encontra e aí eu vou te dar a resposta. E aí ele foi encontrar comigo no aeroporto. Só falta ser o dia que você ia casar. Não era Não. mesmo. Eu ia casar dia 14 de dezembro Ó, de quase, eu tô 2004. antenada nas E eu datas, comecei tô a namorar antenada. o Fabiano dia 15 Aí, de dezembro eu de tô ligada, hein? 2005. Nossa, ela tá antenada, hein? Tô antenada. Caraca! Era da Federal. E aí eu sei que eu cheguei no aeroporto e tal, e a gente passeando lá nos corredores. A gente chegou lá na capela do aeroporto do Galeão. E eu falei para ele, acho que é esse daí, vamos namorar. Aí dei resposta para ele, aí foi o primeiro beijo, e aí nunca mais nos largamos, Gente. graças E a depois de Deus. quanto tempo vocês casaram? Isso que eu sabia. 3 anos e 10 meses.
O Fabiano foi muito paciente, que eu precisei passar por um processo para que eu pudesse estar bem completamente para entrar no novo casamento. relacionamento. Você também podia, imagina, vai fazendo um processo desse, chega 4 meses antes e diz, você está viajando demais, vou casar. Não, também. eu fiquei meio veiaca, como diz né? lá. Eu fiquei bem veiaca, eu fiquei bem com o pé atrás, assim. Tanto que eu não quis ficar noiva logo, não. E o Fábio, casou vocês, o pai do Fábio? Ele que casou. Ah, bom, tinha que ser. Não, ele fez o olha só, cupido. mas essa daí ele tinha que fazer. É lógico. Tinha. Essa Ele daí... que fez. E aí foi bonito. Gente, meu casamento foi lindo. Foi cruzeiro? Foi em Lavrinhas. Lavrinhas, né? Com autorização do Monsenhor. Nunca ninguém tinha casado em Lavrinhas. Na Casa da Canção Nova de Lavrinhas. Sim, isso aí. Só que foi um pedido do bispo. Porque eu não podia casar no lugar público, por causa o Fábio, na época, tinha estourado. Então, o Fábio já tinha combinado de celebrar meu casamento. Imagina, o padre Fábio de Não, Mello mas vai aí- estar casando ali. Aí dá tumulto. Não, aí não tinha como fazer no lugar aberto. E eu não queria casar fora do templo. Mesmo porque a Diocese de Lorena não permitia casar aqui fora no do Rio templo. Aqui também não. Mas tem lugares que permite, né? O padre casar a pessoa no salão. Aqui não permite. Lá em Lorena também não. E aí, eu lembro que o Dom Beni, na época, falou assim, não, casa aqui na Catedral de Lorena, que eu chamo a polícia, fecha tudo. Eu falei, nossa, eu quero fazer um negócio discreto, você vai chamar a polícia toda de Lorena, não dá certo. Ele falou, onde você gostaria de casar? Eu falei, eu gostaria em Lavrinhas, porque o meu processo de cura do meu término de noivado foi em Lavrinhas. Eu ia na missa todos os dias às 7 horas da manhã e o Nelsinho rezava para mim, para que eu superasse aquilo, né? Então eu falei, eu queria muito, só que não era possível, porque nunca ninguém tinha casado em Lavrinhas. Só que e o padre Jonas estava naquela época da depressão, você lembra? Estava bem debilitado. Mas o Dom Beni ligou para ele e pediu autorização, ele liberou. Eu casei em Lavrinhas, porque é fechado, né? A comunidade, Sim. é toda fechada. Aí deu para fazer como você queria, né? Aí o padre celebrou, e foi lindo. Gente, meu casamento foi lindo, porque eu entrei feliz da vida, porque eu estava desencalhando, né? Eu casei com 36 anos, eu estava desencalhando, feliz da vida, casando. Enfim, estava acontecendo. E o padre Fábio e o Fabiano chorando, assim, copiosamente no altar. O Fábio chorando porque ele testemunhou toda a minha história. Claro. Né? Então, e a gente sempre muito amigo. Então, assim, ele sofreu as dores comigo, ele me ajudou a sair dessas dores. Eu devo muito ao padre Fábio. E o Fabiano chorando porque estava emocionado mesmo com o casamento, né? Aí eu só lembro que eu cheguei assim, os dois chorando. Eu falei, você não está arrependido? Não, né? Pelo amor de Deus. Tá chorando de arrependimento, não? Eu tô feliz da vida, você tá aí errado. Cara, você não para de chorar, você tá feliz, né? É isso mesmo que você quer. E aí a gente brincando. Já sabe que eu canto. Já sabe que eu canto. Sábado de manhã, tem que me levar no aeroporto. E é isso, enfim. E aí, depois de quanto tempo veio o Davi? O Davi demorou um pouquinho porque eu tive aborto, né? Você perdeu. Eu tive 2 abortos. Um antes e um depois do Davi. E depois do primeiro aborto espontâneo, né, gente? Quando a gente fala aborto, para as pessoas entenderem bem, exatamente. né? Eu perdi o meu filho e ele ficou morto dentro da minha barriga durante 15 dias. Nossa. Então... Você estava com quanto tempo de gravidez? Eu estava com 3 meses e meio. Isso antes do Davi? Isso antes do Davi. Então eu fiz a curetagem e depois eu não consegui engravidar. Fiquei 2 anos tentando engravidar. E aí entra a Nossa Senhora aí. Nós fizemos a novena de 9 meses para que eu conseguisse engravidar. E depois de 2 anos nós conseguimos. Acabou a novena em dezembro. E eu engravidei em setembro do outro ano. Ah, que lindo. Aí engravidei. E outro testemunho também de Nossa Senhora, eu queria muito dar de mamar para o meu filho. E eu estive na gruta, lá onde... Ah, sim, a Gruta do Leite. A Gruta do Leite, onde Nossa Senhora amamentou Jesus. E também uma outra graça que eu tive. Ela entrou para a sala de parto comigo, a imagem dela. E, enfim, assim, tantas experiências com Nossa Senhora. Mas o Davi foi um grande milagre, um grande milagre. Depois eu perdi outro. Mas eu tive todos os sintomas que eu tive nas 2 perdas, eu tive com o Davi. Eu tive sangramento. Eu só curti a gravidez depois do 3º mês. Depois que o Davi virou feto. Enquanto ele estava como embrião, eu ainda tinha medo. Porque eu sangrava medo de perder. E graças a Deus, as pessoas perguntam quantos filhos eu tenho. Eu tenho 3 filhos, 2 no céu.
E o Davi aqui, que Deus me confiou pela intercessão Tá com 10 de anos, Nacione. não é isso? 10 anos. Menino lindo. Acho que é a melhor coisa que eu fiz até hoje. Ah, é bom, né? Minha melhor produção. Ah, isso É uma aí. excelente produção. É. Uma excelente produção. Mas qual foi a música sua que mais sucesso fez até hoje? Bom, tem algumas que eu não posso deixar de cantar, mas eu acho que Qual é a Chave Qual é a chave? foi a mais... Porque, na realidade, Qual é a Chave foi que abriu, que fez a voz da Adriana chegar em muitos lugares, até fora do Brasil. Foi ela. Abraço de Pai me fez ir longe, mas Qual é a Chave, que foi o segundo CD que me levou para muito mais longe. E quando você foi indicada para o Grammy Latino foi em 2019. não foi 2019, melhor álbum. Que é algo isso? O assim, melhor né? álbum. Pô, isso é muito difícil. Foi Grammy Latino, melhor álbum cristão. cristão. O CD foi sagrado, né? Sagrado, exatamente. É. Então, e pouquíssimas pessoas no nosso meio católico, os cantores católicos foram indicados. Muita Então gente foi- gospel vai, né? Da, Então, da área gospel, dos católico evangélicos. quase ninguém. É verdade. Esse é um grande problema que a gente tem que resolver. Nada contra quem seja indicado. Parabéns a todos Claro, os indicados. claro. O senador Harold de Oliveira era um amigo meu de muitos anos com o MK Publicitar. Teve uma vez que os caras indicaram 5 e a gente nem sonhava em nada. Nós estamos assim, nessa matéria, uns 10 a 15 a 20 anos luz atrasados. Atrás, exato. E aí você diz o seguinte, é porque vocês não têm, digamos, talentos? Conversa. É Tem porque os muito. talentos não têm Temos. apoio. Não tem, exatamente. Não tem apoio. Você né? falou Por tudo. exemplo, essa produtora que aqui está, a Ânima, ela está à disposição a todos os talentos católicos para gravar o que for necessário gravar. E nós agradecemos, Não é? porque assim, precisamos toda a mesmo. estrutura que a gente conseguiu montar ainda é pequena, mas a estrutura pequena que nós temos é para ajudar a evangelização católica. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente precisa... Não pode ser... Claro, ela foi indicada... ótimo, maravilhoso. Mas é para ser indicado todo ano. Mas e quem- muitos irmãos... E posso dizer para você que não foi a igreja que levou. Porque o que acontece? As gravadoras investem para que nós sejamos indicados também. Na época, eu estava na Universal Music, então houve um apoio muito grande da gravadora. Então, para nós, foi... hoje não existe mais quase nenhuma gravadora, né? Católica, principalmente. Não existe mais. Mas a gente precisa desse apoio. Isso que você falou é fundamental, porque a gente não tem. Ele é não tem. anterior até isso que a gravadora faz. Você pega, às vezes, um excelente talento, né? Uma Adriana da vida que nunca gravou um CD, nunca entrou num estúdio, nunca mixou nada. E isso antes de ter o apoio realmente, alguém tem que dizer, cara, deixa eu gravar você. Sim, exatamente. Deixa eu gravar você e ver se emplaca. Se dá certo, se isso aqui dá né? certo. É. Se vai distribuir. Isso é uma missão, isso é uma coisa importante de se fazer. A nossa igreja, Bertaldo, tá também assim, né? Claro que a gente não pode. Vou abrir aqui um parênteses. O que é mais importante para os nossos irmãos evangélicos? Qual é o carisma maior deles? É a música. Claro. Nós, não. Nós, católicos, nós temos outras coisas que são muito mais importantes que a música. E isso a gente não abre mão. Primeiro ponto. Agora, o que falta para nós é o apoio, realmente. O apoio, às vezes, de padre, da paróquia, de investidores. A gente tem que se virar. Hoje, com a escassez, ainda mais hoje, com a escassez das gravadoras católicas, que praticamente acabaram todas por conta dos streamings, né? Hoje, por conta ninguém mais grava CD, né? Ninguém mais... As gravadoras, elas tiveram um prejuízo tremendo. Então, elas não investem mais. A gente precisa... Eu falo para você, hoje eu preciso correr atrás de patrocínio para a gente fazer um trabalho. Hoje eu corro atrás. Mas quem consegue vender, por exemplo, os seus shows? Quem coloca você Não, andando? isso a gente tem um escritório. A gente tem um escritório, hoje nós temos um escritório, que é a Finotom, que faz com que a gente viaje Que o Brasil todo. é o mesmo que está o Dunga, né? É o mesmo. Eu, Dunga, o Léo da Dominus, o Fred, que tem A o banda Fred. Dom? Não, porque tem um trabalho do Fred e do Márcio Sim. e tem um trabalho da Dom. Então eles estão lá também. Somos todos Finotom.
Mas a Fino Tom, ela não é uma gravadora, né? Então, assim, claro que eles dão muito apoio para nós, muito. Mas hoje a gente tem que correr atrás de apoio para a gente gravar hoje não tem mais CDs, mas a gente gravar um conteúdo, a gente precisa de apoio. Então, isso a igreja sempre pecou, a Igreja Católica sempre pecou com a música. O que os evangélicos já têm. O pastor lá, ele investe. O pastor, ele investe na música. Mas porque isso é o principal deles. Agora, nós sabemos o que é principal na nossa fé, na nossa igreja, na nossa doutrina. Mas a música hoje, sem sombra de dúvidas, ela também tem um papel fundamental na evangelização. Então, a gente precisa olhar sempre, né? Eu, por exemplo, com o meu programa lá, eu sempre estou levando gente nova. A gente tem muito talento dentro da música católica. No Padre Reginaldo Manzotti, você vai eu vou a Curitiba. A Curitiba para gravar? Gravo. Com qual frequência? Todo mês eu vou para lá. Todo mês eu vou, se precisar, eu vou 2 vezes. Eu fico 2 dias, gravo um tanto, depois volto, gravo mais um tanto. Mas o seu programa é semanal? É semanal. Ele passa semanal, todo domingo, às 17 horas, pela TV Evangelizar e também no canal do YouTube. Todo domingo. E qual todo é o domingo, às alcance 17 horas. Da TV Evangelizar hoje? Hoje é Brasil todo. Brasil todo via parabólica, que ela ainda não é um canal aberto, mas está caminhando para ser. Então, o Brasil todo cresceu muito, muito. E então, assim, ela vai para o Brasil todo, mas o forte dela é muito grande no Nordeste e no Sul, né? Porque ali no Sul ela é praticamente... Fica onde? Fica em Curitiba. Curitiba. Ali no Sul ela tem um público muito grande e no Nordeste. Então, assim, e pelo canal no YouTube, porque passa simultaneamente. Na hora que está passando na TV, passa também no YouTube. Porque hoje a gente tem que caminhar de qualquer maneira para o streaming, né? E aí, então, simultaneamente, passa, né, nos 2 canais. E hoje, graças a Deus, o alcance é tremendo. Grande, é muito grande, graças a Deus. Porque também o Nordeste tem uma rede, digamos assim... De parabólicas muito grande, né? Tem. O Nordeste se usa ainda muito parabólica. Muito, né? Você leva para o programa, são músicos católicos? São músicos. O meu programa é totalmente musical. Então, eu fico boba de ver o tanto de talento que nós temos na Igreja Católica. E que, muitas vezes, não vai adiante porque não tem apoio. Aí você vê o seguinte, sem nenhum demérito, mas mostrando uma dificuldade grande, ela tem que levar a Curitiba. Sim. Não está na cidade do Rio de Janeiro. Pô, na cidade do Rio de Janeiro, digamos, há uma certa facilidade, porque se você pegar as maiores televisões do Brasil, elas estão aqui. Sim. Né? A Globo está aqui, a Record está aqui, e outras mais, enfim, o SBT não está, mas enfim, das 2 grandes estão aqui. Né? Quando alguém vem, mesmo para uma entrevista, não é? E você consegue capturar a pessoa na cidade do Rio de Janeiro. Sim, mas claro. levar a pessoa ainda a Curitiba é uma dificuldade a mais. É um investimento a mais, que a TV tem que fazer, né? Que precisa fazer. Não é simples, não. Não é. Você consegue voltar no mesmo dia, não, né? Não, eu vou para lá num dia de manhã, gravo a tarde toda, até a noite. No outro dia, a parte da manhã, porque a gente... tem os horários de estúdio, né? Tem os horários certos de estúdio. Grava a tarde toda até a noite e volta no outro dia. Os estúdios são próprios do Evangelizar? São nossos. Então, a gente pelo menos 2 vezes, pelo menos uma vez por mês eu vou. Tem vezes que eu vou lá e gravo 8 programas. Nossa. Então, 4 num dia e 4 no outro. É o programa de 1 hora, não é? É o programa de 1 hora. Mas eu tenho o maior pique, amo. E é uma coisa que, assim, aí a gente vê, né? Aqui... Lá, se a gente voltar lá atrás, quando Deus me chamou para estar em carreira solo, né? Lá, através do padre Roberto, que eu contei para vocês. Depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Então, hoje em dia, tudo que Deus coloca no meu caminho, eu vou, mesmo que não dê certo. Eu fui convidada para apresentar o programa. Eu nunca fui apresentadora de programa, nunca. A gente faz TV... participando, mas assumir um programa é outra coisa, é outro nível. Tem que conduzir, tem tudo. Exatamente. E vou te dizer, você faz muito bem, viu? Não, e aí olha o que aconteceu. Você faz muito da sua bem. parte. Obrigado pelo elogio. Mas assim, menina, eu cheguei lá, o padre, a gente queria muito que você fizesse, se tivesse um programa aqui.
E eu fui com a cara e a coragem. Os primeiros foram horríveis, horríveis. Mas me encontrei feliz demais. Eu estou há 3 anos com o programa. O programa, graças a Deus, tem sido um sucesso. Não no sucesso só no sentido de audiência, mas no sucesso de estar fazendo bem para as pessoas, né? Da gente estar podendo levar pessoas que têm uma história tão bonita, porque ali não é só a música em si, mas é a história da pessoa com Deus. Então a gente leva, eu vou cutucar, como é que foi isso aqui que vocês estão fazendo, né? Como é que foi o seu chamado e como é que aconteceu, e tantos testemunhos que a gente tem recebido. Então eu estou aí com 3 anos de programa, graças a Deus. E estamos aí, sendo sempre dóceis à vontade de Deus e querendo cada vez mais servir. Aonde eu gravei uma vez, aonde mandar eu irei, e é isso que eu tenho vivido na minha vida. Ah, que maravilha, gente. Coisa boa. E as pessoas também podem te encontrar no seu Instagram, que você Sim. tem muitos seguidores. Graças a Deus. É mesmo. Eu vou botar Adriana Arides. Arides com Y, gente. Isso. Adriana Arides. Bota @ Adriana Arides. Tá a Adriana lá, linda no Instagram dela. Estamos lá, todo isso dia mesmo. botando a Ou carinha. na TV Evangelizar com Em Casa com a Adriana Arides, que é todo domingo às 17 Às horas. 17 horas. E também no canal do YouTube da TV Evangelizar, você vê também. Gente, Bom. coisa boa, viu? Muito bom. É isso. Muito bom, Excelente. gostei. Eu gostei demais. E eu conheço o Bertaldo. Ih, Gente. Da quadra de... Eu sou amiga do pai dele. Toda vez que eu Nossa, parava Lá na Grau. no Grau, É. e o pai dele me chamava. E eu conheci o seu pai por causa do Padre Jonas. Ah, pois ele também parava muito lá. Não, o Padre Jonas, uma vez, a gente vindo para o Rio, na banda Canção Nova, ele falou, eu quero que vocês parem lá, e não sei o quê. E, enfim, daquele dia em diante, viramos amigos do seu pai, e aí nunca mais. É nunca isso mais aí. esquecemos, Tá nunca vendo só? mais. Tem história, né? E é bom a Tem. gente estar aqui celebrando É. a nossa história e, sobretudo, vendo a fidelidade de Deus na nossa vida, né? É isso. Conheci você lá atrás, jovenzinho, né? Nem namorava ainda, né? Não, Nem namorava estava ainda. esperando ainda a Kênia. É. E Cheguei. aí chegou, foi o cabeleireiro dela. Acabou, resolveu. Estamos aqui Ainda bem celebrando. que a pessoa está ouvindo o podcast inteiro, que é o cabeleireiro dela, que está essa. Meio estranho, né? Não é? Bem estranho. Ah, gente, olha, muito obrigada. Adorei conversar com você. Ai, obrigada. Saber Obrigada mesmo, da, Kênia. enfim, da sua história, as pessoas também conhecerem, verem que realmente você tem um talento lindo, abençoado. Graças a Deus. Suas músicas ajudam muito quando a gente está rezando, nos conduzem já a me ajudou Deus. imensamente, muitas Exatamente. vezes. Então, assim, Graças a Deus. realmente conduz a Deus, que você tenha assim, Céu continue dentro do céu. muito, É fazendo isso aí, muito, não é? muito bem ainda, muito o bem às pessoas. Amém. Eu Isso já é o que a gente cantei pede. muito essa música. É? Qual É. música? Céu lindo. Canta aí pra gente ver. Não, faz isso não, deixa ela cantar. Lindo céu, Não, deixa ela o cantar, é lugar. melhor. Canta você o trechinho, o refrão. Não, é alto, Paca. Lindo céu é o lugar onde eu quero viver pra sempre. É o que a gente pede. É Olha isso que mesmo. lindo, gente. O nosso A ministério. gente não pode se atrever, não. Céu! Eu nem tento. O nosso céu vai ficar horroroso. Deixa pra você. Não é isso, não. Gente, Obrigada. olha só, você que viu, gostou, se inscreve no canal, dá o like, compartilha com as outras pessoas verem esse conteúdo super legal e edificante. Só não esquece é muito que bom. nós temos o ofício da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Cadê? Com Ah, Kênia. esqueci totalmente. Onde é que tá? Esqueci Tá aqui, total. aqui, ó, que Às linda, quartas-feiras, ó. meio-dia e Quartas-feiras, meio-dia e 30. 30. E tem o Oração do também, terço, com Bertaldo. Às terças-feiras, Isso. 20 horas. Isso, é isso Muito aí. bem, não Ah, perca. gente, olha, obrigada, viu, Obrigada. Adriana? Um Deus beijo abençoe. grande. Um beijo, gente. Gente, Fica bem. beijo. Tchau.